Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, ao Lar de Francisco. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. Dar uma boa noite a quem está na sua casa, quem vai assistir depois essa live, esse estudo também nosso, aos nossos irmãos que estão aqui hoje presentes no Lar de Francisco também. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Edson. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite. Eu quero testar o áudio para quem está... Se todo mundo está ouvindo, se alguém está com dificuldade de som, se a voz está boa, o volume está bom. Se alguém puder ajudar. Se alguém puder ajudar, será muito importante. Vai sair aqui. Ó. Se alguém puder ajudar, a gente vai fazendo, vai conversando. Tá perfeito. Tá perfeito. Obrigado. Tá ótimo, tá ótimo. Então, fale aí que eu só vou pegar uma coisa rapidinho. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Novamente, a gente está aqui no Lar de Francisco hoje com uma proposta de estudo. A gente convidou o nosso amigo Edson Rosa para conversar conosco hoje sobre um tema que a gente não fala, a gente vive aqui no Lar de Francisco, que é em tudo dai graças. E esse tudo dai graças, né, Tessalonicenses 5:18, nos traz uma reflexão sobre o que dar graças, né? Dar graças no amor, dar graças na dor, essa mesma postura de estar em graça com Cristo Jesus, que é uma liberdade nossa, né? Que Deus nos dá, porque ninguém de nós sabe o que o futuro nos guarda, né? Mas essa postura de tudo dar graças nos abre para, não importa o que vier, a gente está com a mesma graça. Seja na dor, seja no amor, a gente está com a mesma fé, com a mesma resignação, com o mesmo aprendizado. Então, se é pedra, se é pau que vem pela frente, a batalha, a luta, a gente está com a mesma postura. Isso nos dá uma certa liberdade de viver. E eu queria aproveitar e explanar bem esse assunto para quem está em casa, para quem quiser aproveitar e fazer uma pergunta, ou deixa uma pergunta, depois a gente responde também. Aproveite que é agora, a hora sobre esse assunto. Então, aquelas dores da alma, por que eu sofro tanto quando acontece alguma coisa? Uma perda, né? As decepções. As decepções, né? E quais os caminhos que a gente trouxe a proposta, junto com o Edson, a trilhar para sofrer menos, vamos colocar assim, né? Para entender, né? Porque a dor de um não é igual a do outro. Então, por que eu sofro tanto com algumas coisas e o meu amigo que está do meu lado, vivendo a mesma vida, passa pela mesma situação e não sofre tanto, ou sofre mais? Pessoas que moram na mesma casa, vivem a mesma vida, né? Por vezes tem sofrimentos distintos, né? Então, eu passo a palavra para o Edson. Esse é o nosso assunto e eu fico muito feliz de estar aqui, Edson. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos aqui. Boa noite às pessoas que estão no YouTube, no Face, que vão olhar depois, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que vai ficar gravado aí. Eu vou ser o mais direto possível, lembrando também, como sempre falo em todas as lives, né? A verdade absoluta é o afeto de cada um, é o amor próprio, é o silêncio, que a gente pode nutrir por si só. Graças a Deus, o que eu vou falar aqui, eu garanto para vocês aí, que é a minha verdade, e é limitada aos meus erros e meus acertos. Mas, como eu falei para uma amiga, né, dentro do carro hoje, ar é ar, água é água, pedra é pedra, fogo é fogo. Só pela grande alquimia do tempo ou da tecnologia que isso pode mudar. Mas o que é água, é água. Então tem coisas que é. Por que é difícil a gente, muitas das vezes, entender o que é dar graças? Porque dar graças é um convite a você não entender, a se compreender. Dar graças é um convite a você não ser positivo, é você ser lúcido. Dar graça é um convite a você ser grato. Não para o outro, mas para si mesmo. E tudo isso necessita que você exista, independente do que acontece lá fora, consequentemente, mediante ao que você vive, seja o que é de bom, seja o que é de ruim. Você existe na graça. Na graça de Deus ou na graça de ser? Essa graça de ser é independente de onde você está, de quem você comunga, com a verdade que você guarda, ou até que você nutre. Porque a tua graça, ela não precisa de testemunho cheio de emoções e sentimentos. Ela é lúcida. Então tem coisas na vida da gente, muitas das vezes a gente rodeia, né, entre a dor e o sofrimento, porque a gente interpreta que dá graça, obviamente, não estou aqui rompendo lacre de fé de ninguém, é agradecer o que vem de fora.
mas enquanto você não tiver a verdadeira resiliência do que você é, persistência do que você nutre, a tua graça vai ser fragmentada mediante aos erros e acertos que muitas das vezes a gente profere, Sim. ou mediante as consequências que é para qualquer um que sobrecai sobre nós. Consequências essas que pode ser bem, mal, ruim, mais ou menos, certo e errado. Aí já vai começando, né, para quem me fazer essa caridade de analisar o que eu falo e criticar, que tudo que o Cristo ensina tem a simplicidade do nosso silêncio e a grandeza soberana da nossa lucidez. Nada que ele falou é uma imposição, mas todo o convite do Cristo é ético. Ele não estipou em todo este povo, não. Você me segue, você. Isso é um pouco difícil, né? Eu estou falando de Cristo, mas para as pessoas aí que, por caridade, de alguma forma, assistem algumas palestras minhas, eu sempre comento que o Cristo ele é visto em qualquer lugar, desde que você descorporifique ele. É como a graça. A graça ela não é corporificada numa bondade que eu recebi. Ela é solidificada e materializada num bem que eu não sonego, no melhor que eu não nego, e no mal que eu redimo em mim. Isso é da graça. É diferente, né? Porque é um chamado que é para dentro, independente das consequências que a gente vive para fora. Olha como a coisa... Eu não estou falando nada de novo, isso está lá. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, claramente, na parte da oração do Pai Nosso, não fala propriamente de graça, mas escreve o que eu estou falando aqui. Se você pegar o livro Os Mensageiros da Luz, né, o livro aquele No Mundo Maior, fala sobre isso. Obviamente de uma forma diferente, como eu falei para o amigo, né? Muitas das vezes eu só aprendi dando graça a tudo que Deus permite, o que eu acho ser inteligente em mim, entender, e o que eu creio ser sábio mediante o meu silêncio, compreender, porque daí eu aprimoro em mim, independente que eu copie alguém. Eu me lembro que eu dava graça porque o pastor falava do jeito que eu queria. Eu dava graça porque o espírita falava da fórmula que eu entendia. Mas não quer dizer que era do modo e do jeito que eu interpretava dentro de mim. O que bastava era eu entender. Eu entendia, estou salvo. Vocês entendem onde eu quero chegar? Como a gente pega as coisas profundas da alma e se desfaz? Então, dar graça é um estado de lucidez. Uma vez eu falei aqui, né? Se você entrar no meu Face, o que você vai mais ver lá é poesia. Eu sou muito, graças a Deus, não preso a nada, a não ser a vida. Ela está toda em mim. E eu tenho dislexia. Eu não consigo escrever. Aqui no computador é fácil. Então, como a minha mente é muito rápida, eu tenho uma espécie de um TDAH, eu escrevo errado. As pessoas que me seguem já acostumaram. Eu vou lá e corrijo de novo. Está tudo lindo. Mas por que eu estou falando isso? Eu dou graça a quando eu escuto alguém que eu detesto, que eu não gosto. Mas ele me cutuca lá no fundo da minha alma, porque aquilo me incomoda, porque eu vejo que desfarela toda a graça que eu tinha para fora mediante um homem, uma mulher desconhecida que em meia hora falou algo que me destruiu por dentro. Isso é graça. E as pessoas não percebem isso. Por que aquele cara que falou lá me incomodou, aquele que ele falou? Aí as pessoas dizem para mim, mas o teu jeito, mas meu Deus do céu, eu estou falando a mesma coisa que você leu, né, meu amigo, como eu falei aquela hora. Então é isso. A graça ela não precisa de molde, de fórmulas, nem de maneira, ela é essência. Então, qual é a essência da graça? No Cristo. Venha minhas criancinhas, simplicidade e humildade. Resume a verdadeira graça. Quem de nós consegue entender, sentir que a graça precisa de simplicidade e humildade? E quando a gente entende que graça é simplicidade e humildade, a gente aprende a ouvir os outros e aprende a verdadeira sabedoria, a se escutar. Aí você não precisa de motivação para ser positivo. Você tem a determinação resiliente de te fazer sóbrio e de se manter lúcido. Esse é o convite da graça. Nós aceitamos isso?